Olá, meu nome é Melina Pimenta Neves, eu sou estudante do curso de licenciatura em matemática do campus IFBA Camaçari. Esses vídeos é para compor a componente de estágio supervisionado 3 e hoje eu vou falar sobre funções, mais especificamente função do primeiro grau. Esse conteúdo vai ser abordado em alguns outros vídeos, tá? Inicialmente vou falar o conceito, a aplicação e depois vamos estudar os tipos de função afim, como calcular uma função afim, como traçar o gráfico de uma função, além de realizar o estudo do sinal, tá? Então, vou falar sobre o plano cartesiano, domínio, imagem contra domínio, funções do primeiro grau, constante e afim, gráfico, raiz e o estudo do sinal. Plano cartesiano. A gente chama plano cartesiano quando temos dois eixos, o x e o y, sendo que esse x a gente diz que é a abscissa e o y a gente diz que é a ordenada. Então, para formar um par ordenado, eu preciso de um x e de um y. Então, como localizar os pontos no plano cartesiano? Eu tenho aqui o ponto A. O ponto A, o x vale 2 e o y vale 0. Então, se x vale 2 e y 0, eu vou traçar um ponto aqui. O segundo ponto, que eu vou chamar como A. O segundo ponto vai ser de menos 3, na verdade, o x vai ser 0 e o y vai ser menos 3. Então, eu vou traçar um outro ponto aqui, que eu vou chamar de B. O ponto C, vai ser o ponto onde o x é 2 e o y é 5. Então, x2, y5. E o D, aqui vai ser o ponto C, e o ponto D, o x menos 3 e o y4. Então, temos aqui. Isso é localizar os pontos no plano cartesiano. Temos aqui produto cartesiano, sejam A e B dois conjuntos não vazios, denomina-se produto cartesiano de A por B o conjunto A cartesiano B, cujos elementos são todos os pares ordenados x, y, em que o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B. Então, se eu estou falando A cartesiano B, eu estou dizendo que eu vou ter um par ordenado x, y, tal que o x vai pertencer ao conjunto do domínio, que é o A, e o y ao conjunto da imagem, que é o B. Exemplo, seja A igual a 1, 2 e 3 e B igual a 1 e 2, temos A cartesiano B, eu vou ter 1 com 1, 1 com 2, 2 com 1, 2 com 2, 3 com 1, 3 com 2. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados com A cartesiano B. Então, como é que eu vou traçar esse A cartesiano B no meu plano cartesiano? O primeiro par é 1 e 1. Então, o x vai valer 1, y1. Vai ficar aqui. O segundo par, 1 e 2. Então, x valendo 1, y2. Terceiro par, 2 e 1. X valendo 2, y1.
Quarto par, 2 e 2, x valendo 2, y2. Quinto par, 3 e 1. E o último par, que é o sexto, 3 e 2. Então, diante disso, depois de ter falado sobre o plano cartesiano, vamos falar sobre função. A função, mais especificamente a função afim, a gente pode ver a aplicabilidade na corrida de táxi, tá? Quando tem um valor fixo da corrida e um valor variável por quilômetro rodado. Temos aqui a produção de equipamento de uma fábrica, então o valor de um equipamento vale X, um valor fixo. Se eu quero produzir mais, isso vai ser função afim. Então, vamos considerar, por exemplo, o conceito de função, né? Vamos considerar, por exemplo, os conjuntos A igual a 0, 1, 2 e 3 e B menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E as seguintes relações binárias de A em B. Sempre que eu estou falando relação binária de A em B, estou falando que o meu domínio vai ser A e o meu contradomínio vai ser B. No caso, a minha imagem, né? Então, eu vou ter uma relação aqui, onde eu tenho um par ordenado x, y, pertencente a cartesiano B, tal que esse y é essa função afim, x mais 1. Analisando cada uma das relações, nós iremos ter, observe, o conjunto A são os elementos x, o conjunto B são o contradomínio. Então, eu vou saber para cada x qual vai ser a minha imagem, ou seja, para cada número desse daqui qual vai ser meu y. Então, se a gente analisar, considerando o x como 0, meu y vai ser 1. Então, x0, y1. Se o x for 1, meu y vai ser 2. É só substituir aqui, né, o x por 1. x1, y2. Quando o x for 2, meu y vai ser 3. Quando o x for 3, meu y vai ser 4. Então, para cada elemento de x pertencente a A, existe um só elemento y pertencente a B, tal que esse par ordenado xy pertence a esse conjunto, tá? Então, o conceito de função é o seguinte: para cada elemento x que pertence ao domínio, vai existir um só elemento y que pertence a B, tal que esse par ordenado vai pertencer ao meu conjunto. Então, se a gente for fazer aqui uma representação, então vamos ter aqui o domínio, que é o A, 0, 1, o domínio que é o A, e os elementos são 0, 1, 2 e 3, e tem um contradomínio B, que os elementos são menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Só que observe que o 0 está ligado com o 1, o 1 está ligado com o 2, o 2 está ligado com o 3 e o 3 está ligado com o 4. Esses números do contradomínio que foram ligados com os elementos do domínio, a gente chama esse subconjunto de imagem. A gente vai ver isso um pouco lá na frente, tá? Então, função é uma relação entre dois conjuntos na qual há uma correspondência entre elementos de um conjunto A com elementos de um conjunto B. Para que essa relação entre o conjunto A e B seja uma função, cada elemento do conjunto A precisa ter um único correspondente no conjunto B. Observe esse primeiro exemplo. Isso daqui, esse exemplo F, esse primeiro, é uma função. Por que é uma função? Porque todos os elementos de A estão ligados a um elemento do contradomínio. Então, aqui eu digo que é função. Esse caso aqui também é função, porque apesar dos elementos do contradomínio todos não estarem ligados com o domínio, mas os elementos do domínio todos estão ligados com
a algum do contradomínio. Então, observe que esse está ligado com esse está ligado com esse e esse com esse. Então, se cada elemento de A está ligado com um elemento do contradomínio, então aqui é uma função. Só que temos aqui esse exemplo. Observe os elementos, tá? Os elementos de A. Cada elemento de A aqui está ligando a um elemento de B. Apesar desses dois elementos estarem ligando ao mesmo elemento de B, ainda é função, porque cada elemento do domínio, que é o meu A, está ligado a um elemento do B, tá? Então, vamos ver esse exemplo. Observe que esse está ligado com esse está ligado com esse e esse com esse. Porém, tem um elemento aqui do conjunto A que não está ligado com nenhum do conjunto B. Então, aqui não é função. Por que não é função? Porque tem um carinha ali, ó, no domínio, que não está ligando ninguém. E nesse caso aqui, também não é função. Por que não é função? Porque tem um elemento aqui do A que está ligando a dois elementos do B simultaneamente. E isso não pode acontecer. O que pode acontecer é um elemento do conjunto A ligar apenas o único elemento do conjunto B. Não pode ligar com dois elementos do conjunto B o mesmo elemento do conjunto A. Então, aqui tem os exercícios que vocês devem tentar realizar aí em casa, tá bom? Então, veja se aqui a letra A, B, C e D é função ou não. Então, de um modo geral, o domínio sempre vai ser o meu conjunto A. O contradomínio são os elementos que vão dar no conjunto. E a imagem vai ser um subconjunto do meu contradomínio. A imagem, que está sinalizado de vermelho, aqui ó, é um subconjunto de B. Ou seja, a imagem são aqueles elementos cujo os elementos do domínio está ligado a ele, tá? Domínio, contradomínio e aqui de vermelho imagem. No próximo vídeo eu vou falar sobre os tipos de função afim, tá? Vou falar sobre função constante, função linear e a função geral. A função, na verdade, o modelo geral de uma função afim.